Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Rocivan e você está no canal Palavra Consagrada. Hoje nós vamos abordar um tema, vá às águas mais fundas. Eu queria que você acompanhasse comigo a leitura no livro de Lucas, capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. Vamos lá? Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Um grupo de pescadores, depois de uma noite inteira de trabalho, viram o dia amanhecer sem que pescassem um peixe sequer. Exaustos, lavavam as suas redes e limpavam seus 2 barcos para logo em seguida voltarem para suas casas. Não teriam o produto da venda, que talvez iria suprir as necessidades mais básicas deles. Muito provável que famílias inteiras dependessem daquela madrugada de pesca. Se estavam ali, carregavam grandes expectativas, que infelizmente foi frustrada. Então, Jesus aparece na praia. De longe, ele vê aqueles rostos decepcionados, daqueles pescadores frustrados, encerrando as suas atividades. Ele se aproxima, entra em um dos barcos, o de propriedade de Simão, e pede para que afaste um pouco da praia. E dali ele começa a ensinar as pessoas, que foi chegando, que foi se aproximando, até então virarem uma grande multidão. Jesus, percebendo o clima de tristeza, de angústia, de decepção, encerra a sua palestra e chama a Pedro e fala para ele para continuar a pesca. Aliás, Jesus pediu para afastar o barco um pouco da praia, porque a pesca ainda não havia terminado. Esse mesmo Jesus, muitos anos depois, aparece a João, que estava ali naquela ocasião, e diz a ele, lá em Pátimos, assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Sabe por que isso, querido? Porque quem determina o fim de todas as coisas é o Senhor. Experiências frustradas não quer dizer que as circunstâncias vão se definir por elas.
Experiências frustradas não significa que o futuro vai ser a base delas. Não vai. Por quê? Simplesmente porque quem determina o fim é o Senhor Jesus Cristo. Ele disse assim: a pesca não acabou. Ele ordenou que Pedro continuasse a pescar. Por isso, eu te pergunto, como que Jesus entra no barco da nossa vida? Como que Jesus entra no barco da nossa existência? Ele entrou no barco de Pedro e mandou que Pedro continuasse a pesca. Como que Jesus entra no barco da nossa vida? Simples, pela sua palavra. O texto que lemos diz que Jesus ensinava do barco, a partir do barco, para as pessoas, para a grande multidão. E com certeza, Pedro, estando ali perto, ouviu muitos dos ensinamentos de Jesus. Ele ficou atento ao que Jesus transmitia àquelas pessoas, àquela multidão. Se eu e você não ouvirmos o que Deus tem a nos dizer, eu lamento informar que Deus ainda não entrou em nossa vida. Se não tivermos sensibilidade para que Jesus fale conosco e a gente atenda o que Ele disse, não, jamais Jesus entrou em nossa vida, em nossa existência. Ele precisa nos influenciar. Jesus precisa ter um peso na balança das nossas decisões. E é pela sua palavra que Ele nos fala, é pela sua palavra que Ele nos orienta, é pela sua palavra que Ele então nos ensina. Por isso, um fator essencial que nós temos que saber em momentos de decepção e de frustração é que nós precisamos parar para ouvir o que Jesus tem a nos dizer. Não é sábio, nunca será sábio, querido, nos revoltar com a vida porque nos decepcionamos, porque nos ferimos e porque nos frustramos. No momento da decepção, é vital que pararmos para ouvir o que Jesus tem a nos dizer. Como ele disse, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, nele tudo subsiste. Então, quando você sofrer uma decepção, sofrer uma experiência que te decepcionar, pare para ouvir aquele que deu início a todas as coisas e tem poder suficiente para dar o fim. E olha, um dos ensinamentos mais preciosos que Pedro ouviu naquele momento em que ele estava atento ao que Cristo ensinava foi esse: vá às águas mais fundas. Jesus mandou que ele fosse às águas mais fundas. Por quê? Porque ali Pedro ia encontrar algo tremendo. Mas Pedro perguntou: mas Senhor, nós passamos toda a noite tentando pescar e não conseguimos. Por quê? Porque talvez Pedro tenha achado que era perigoso, que era arriscado. Eles não foram tanto como deveriam. Mas Jesus falou assim: vá às águas mais fundas, ou seja, avance mais. Jesus tinha uma direção para a situação deles. Então, meu amado, o Senhor não está preocupado com os nossos esforços para resolvermos os problemas da vida. O que Ele quer é que nós ouçamos o que Ele tem a nos dizer, mesmo que isto custe o que sabemos. E eu quero dizer ainda algo mais precioso. O Senhor impressionou aqueles homens porque eles jamais poderiam imaginar que Jesus, assim que terminasse o sermão para as multidões, teria algo específico para eles. O texto diz assim: tendo acabado de falar, disse a Simão. Ou seja, Deus tem algo a dizer sobre a situação que você está vivendo hoje. Deus tem algo para dizer sobre a situação que você está passando neste momento, nesta hora. E uma coisa eu posso lhe dizer com certeza: tudo que Deus disser para você,
sempre vai requerer de você e também de mim irmos às águas mais fundas, porque é lá que nós vamos encontrar o que precisamos. E esta palavra de hoje, ela tem esse propósito de nos mostrar o que significa ir às águas mais fundas. Esse texto aqui nos mostra o que significa ir às águas mais fundas. Eu quero dividir com você, em nome de Jesus. Primeira coisa, ir às águas mais fundas significa experimentar resultados extraordinários. Vou repetir, irmos às águas mais fundas significa experimentar resultados extraordinários. O texto diz que Jesus ordenou Pedro que ele fosse às águas mais fundas e aos outros, porque era um grupo de pescadores, isto é, tinha mais dois, ele disse assim, lance as redes. Ora, Jesus falou assim, Pedro, vá às águas mais fundas. Falou para os outros, lance as redes. Por quê? Porque o resultado, a pesca, ia acontecer. Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. Por quê? Porque na profundidade nós encontramos o extraordinário. Jesus mostrou para aqueles homens e também para nós que a vida que realmente vale a pena é aquela que desenvolvemos na profundidade. Quando mergulhamos, já podemos nos preparar para a abundância, já podemos nos preparar para o milagre, porque é no profundo, é na profundidade que ele está escondido. Eu quero lhe dizer nesta hora que nós não chegaremos a lugar nenhum vivendo de superfície. Não chegaremos. E o caminho da profundidade somente Jesus conhece. Então, pare de lutar por si mesmo. Pare de se esforçar. Ouça o que Jesus tem a lhe dizer, que é lá, no que ele disse para você fazer, que está o seu milagre. A segunda coisa que encontramos quando vamos para a profundidade, quando vamos às águas mais fundas, é que nós descobrimos quem é de fato o Senhor. Que coisa maravilhosa, que coisa linda isso. Quando Pedro lançou as redes, ele o fez porque Jesus disse. Pedro disse assim, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar a rede. Dá a entender que ele já conhecia o mestre e Pedro só lançou as redes nas águas mais fundas porque foi Jesus quem disse. Sabe por quê, meu querido? Na profundidade, os nossos olhos são abertos e descobrimos quem de fato é o Senhor em nossa vida. Na profundidade, nós vemos o que não se pode ver. E ali descobrimos o que nos está disponível. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse que ele iria orar para que aqueles irmãos tivessem espírito de revelação e de entendimento e também de sabedoria, para poderem ver, perceber as riquezas da graça de Deus que estavam disponíveis a eles. Então, na profundidade, quando mergulhamos no profundo, nós descobrimos de fato e verdade quem o Senhor é e o que Ele representa em nossa vida. Terceiro lugar, quando vamos às águas mais fundas, nós aprendemos nas águas mais fundas a viver de obediência. Quando Pedro lançou as redes nas águas profundas, ele colocou naquilo a sua esperança, mesmo sabendo que poderia ser uma nova frustração. Mesmo sabendo que poderia ser uma nova decepção. Ao lançar as águas, as suas redes, Pedro aprendeu a confiar. E nesta confiança que ele aprendeu, ele só pôde aprender obedecendo. Sabe que eu aprendi uma coisa? Que somente os que são profundos, somente os que querem profundidade é que estão dispostos a obedecer, a obediência.
Eu quero compartilhar com você um texto, palavra de Jesus, lá de Mateus 7, que diz assim, escute, eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim. Olha o que Jesus falou, ouve as minhas palavras e as pratica. Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, que ouve as minhas palavras e as pratica. Olha o que o mestre falou. É como um homem que, ao construir a casa, cavou fundo. Entendeu? O que Jesus aqui estava dizendo? Que os interessados em obedecer, que ouve e quer praticar, cava fundo. Aí ele completa dizendo, e colocou os alicerces na rocha. Aquele que ouve a Deus e quer obedecê-lo, sempre vai lá no profundo, porque quer aprender mais, porque quer ouvir mais, porque sempre quer mais de Deus. Quer aprender mais, porque sabe, porque já tem a consciência de que a sua vida depende disso. Então, na profundidade, nós aprendemos a viver de obediência, porque nós entendemos que a obediência é a nossa suficiência. Em quarto lugar, quando vamos às águas mais fundas, podemos nos preparar para nos conhecer. Quando Pedro viu aquela pesca, que todos chamam de maravilhosa, ele percebeu de imediato a sua limitação. Ele disse assim, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Pedro percebeu que não foi na sua capacidade, que não foi na sua força e muito menos na sua experiência. Mas ele alcançou aquela pesca por causa da sua obediência. E ele então descobriu que a sua força está na obediência. Querido, a nossa força como filho de Deus, a nossa força como cristãos está na obediência. É na obediência que somos fortes, é na obediência que vencemos, é na obediência que conquistamos, é na obediência que derrubamos muralhas, é na obediência que enfraquecemos o diabo, é na obediência que as circunstâncias se revertem a nosso favor. E Pedro descobriu isso. Naquele lugar ali, naquele momento ali, Pedro não estava se desqualificando e muito menos se diminuindo. Ele estava reconhecendo a sua limitação e entendendo que a fonte da sua força estava na obediência. Se você observar, quando nós mergulhamos fundo, o que acontece? A pressão aumenta, não é verdade? Ficamos sem fôlego, ou começamos a perder o fôlego, não é isso? E ali percebemos que somos meros mortais. E que se não obedecermos o instrutor, vamos morrer. Então, quem quer viver de profundidade entende que é um mero mortal e que somente a obediência o mantém vivo, o mantém vívido, o mantém ávido, o mantém avivado, o mantém forte, o mantém firme. Na profundidade, aprendemos quem somos e entendemos que só obedecendo a Ele que a nossa vida tem propósito e sentido. Em quinto lugar, quando vamos às águas mais fundas, nós descobrimos o nosso potencial. Embora tenha sido Jesus quem disse para irem às águas mais fundas, apontarem para eles o local da pesca, quem pescou foi aqueles pescadores, aqueles homens. E eles ficaram admirados com o que eles fizeram, com o que eles haviam feito. Quando nós vamos na profundidade, quando nós mergulhamos as águas mais fundas, nós descobrimos o que podemos fazer em Deus. Descobrimos o nosso potencial, a capacidade pela qual estamos revestidos quando agimos e nos movemos em Cristo, quando agimos e nos movemos em Deus. Na profundidade,
ficamos perplexos até onde podemos chegar. A obediência nos leva ao incrível e nos faz desconstruir o impossível quando fazemos o que Jesus nos manda fazer. E como eu disse, sempre que Jesus nos mandar fazer algo, vai requerer de nós ir às águas mais fundas. E lá descobrimos a grande potência que somos nas mãos dele. Quero concluir dizendo que no final, depois de terem testemunhado daquele milagre, depois de irem às águas mais fundas, aqueles homens também descobriram o porquê nasceram. Jesus disse a Pedro: não tenha medo, de agora em diante tu serás pescador de homens. Sabe o que aconteceu? Um novo destino foi apontado a eles quando ouviram Jesus dizer tais palavras. Resultado? Arrastaram os seus barcos para a praia e seguiram Jesus. Na profundidade, nós descobrimos nosso destino, o nosso propósito, a razão do porquê nascemos. E como resultado dessa descoberta, arrastamos para o lado propósitos errados e passamos a viver no propósito dele. Que Deus abençoe profundamente o seu coração e que você vá agora, assim que terminar de assistir esse vídeo, comece a ir agora às águas mais fundas e experimente de tudo que tem lá para você. Um grande abraço. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o clique no like e de compartilhar esta palavra para que o nosso ministério e a nossa mensagem chegue a mais pessoas. Que Deus te abençoe.